Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e se você acha que tá ruim pra você, imagina pro Corinthians, que já tinha tudo certo com o volante Wallace, o cara já tinha até seguido página de blindagem automotiva no Instagram, e do nada chega o Cruzeiro e leva o cara na hora. Pronto, acabou. O Matos simplesmente pegou um avião pra Itália, sentou pra negociar com o empresário do Matheus Henrique, que o Corinthians sonhou por anos, e levou. Sentou pra conversar também com o empresário do Wallace, que o Corinthians estava negociando, mandou uma nota pra Udinese e levou também. Pois é, enquanto o Corinthians estava aqui, suando frio pra ver quem ia deixar de pagar pra comprar o Wallace, o Cruzeiro, que agora tem dinheiro, só chegou e comprou. Nem perguntou o preço, não quis nem saber a forma de pagamento. A Udinese perguntou se era débito ou crédito, o Cruzeiro já tinha emitido o boleto. Então, cara, disputar contra quem tem dinheiro é isso aí. É uma corrida que não tem como você vencer. Enquanto a gente tá correndo aqui de Fusquinha, de Brasília amarela, os caras estão de Ferrari, estão de Lamborghini, né? Então, assim, tomamos o chapéu legitimamente. Só que na boa, tá? Sinceramente falando, eu diria que fico até aliviado com o Cruzeiro ter fechado com o cara e livrado o Corinthians de uma dívida imensa. 40 milhões de reais em um só volante, na situação que a gente tá, é muito dinheiro. Tem muitos outros jogadores no mercado, com potencial, com qualidade e muito mais baratos. O próprio Hernani, Lucas Evangelista, o Corinthians não perdeu o Wallace, foi o Wallace que perdeu o Corinthians, né? Enfim, ia dar tudo certo, mas quando se trata de dinheiro, infelizmente é aí que o carro atola. Bom, e depois que o Augusto falou para a camisa 12 que vão trazer um lateral esquerdo nessa janela, ao mesmo tempo que hoje o Corinthians tem 3 laterais, sendo que um teria sido encaminhado para a cirurgia novamente, que é o Palácios, e os outros 2 que não têm tanta confiança da torcida, o Paysandu, de acordo com o Emerson Sheik, teria demonstrado interesse em Matheus Bidu e já teria até entrado em contato com seu staff para negociar uma transferência por empréstimo, talvez até o fim do ano, tá? O que pro Corinthians seria ótimo, porque abriria uma vaga para contratar, já que você só teria o Hugo disponível no elenco. Mas por outro lado, cara, eu duvido muito que o Bidu iria cogitar aceitar essa oferta. Inclusive na matéria diz que o Bidu não ficou muito animado com essa possibilidade, né? E com todo respeito aos paraenses, mas realmente seria uma decadência enorme pro cara, que por mais que hoje seja reserva, sem perspectiva de jogar, sem apoio da torcida e com grandes chances de ser escanteado ainda mais nessa janela, pelo menos ele ainda está no Corinthians. Pode pintar uma chance de vez em quando, assim como deve pintar nesse final de semana, já que o Hugo é dúvida pro jogo. E aí, só depende dele aproveitá-la ou não. Então, pensando com a cabeça dele, se for pra eu sair daqui, que seja para um time minimamente decente, como por exemplo um Santos da vida, não sei. Enfim, a ver como tudo isso vai proceder, mas eu duvido muito que ele vai pro Paysandu, tá? Não tem jeito, não tem outro caminho, ou o Antônio cai amanhã, ou ele se segura até o fim desse mês, tá? Já tá meio definido isso internamente, porque a diretoria não vai demitir o cara nem antes, nem depois de um derby. Então, ele tem a consciência que precisa fazer algo diferente amanhã, que precisa mexer os seus pauzinhos, porque continuar com o que a gente tá vendo aí, é certeza que não vai pra frente, é certeza que ele vai ser demitido. E aí assim, cara, como já não tem o Yuri Alberto, o Hugo é dúvida, tem os que estão com a seleção e outros lesionados, o que antes já era difícil imaginar uma vitória, com esse tanto de desfalque então, piora muito mais, né? Inclusive se falou que o Pedro Raul poderia não ser relacionado amanhã para não completar 7 jogos no Brasileiro, mas pelo menos durante o treino de hoje o camisa 9 foi ele. Logo, o que eu acredito que ele deve fazer para esse jogo amanhã é entrar totalmente retrancado, ficando de olho no contra-ataque, mas sem vergonha nenhuma de jogar pelo empate, que convenhamos, fiel, é o melhor resultado amanhã. Por mais que a gente precise muito dessa vitória para sair da zona e se distanciar bastante, acredito eu que pensar na vitória é meramente ilusão, é como acreditar em bicho-papão, né? E aí o que foi divulgado pela Rádio Itatiaia é que o time que foi a campo neste sábado foi o seguinte: Donelli, Léo Maná, Kaká, Caetano e Hugo, Ranieri, Bidon e Garro, Wesley, Pedro Raul e Mosquito. E não tô falando que a escalação vai ser essa, mas esse foi o time que treinou de manhã, sem Coronado, sem Mateuzinho, com Hugo, colaborando mesmo com o que eu falei da intenção de jogar pelo empate e no contra-ataque, certo? Mas é isso, vocês acham que esse time aí tem condições de ganhar do Atlético Paranaense? Se quer empatar? Bom, não sei se o Antônio dura até o fim do mês não, tá? Pelo jeito, vai cair amanhã. Bom, e depois da conversinha que o Augusto teve com a camisa 12, de forma amigável, de forma bem amistosa mesmo, sem nenhum tom ameaçador, a Gaviões compareceu em peso no dia seguinte, ontem à tarde, não só para fazer um protesto em alto e bom som para todo mundo do Parque São Jorge ouvir, mas para conversar pessoalmente com o presidente, que foi convidado, ou intimado, melhor dizendo, a sair do seu escritório e dar algumas explicações cara a cara com centenas de torcedores, um tanto quanto perigosos, vamos combinar, né? E isso assim, cara, eu admiro
admito que fiquei bastante impressionado, porque para um presidente dar a cara a tapa como ele fez ontem, mostra que por mais cagadas que ele tenha feito nessa gestão, a briga da torcida ainda é contra a renovação e transparência. Nunca que o Duílio ou o Andrés faria isso, por exemplo. E assim, nesse discurso de mais ou menos 9 minutos que ele fez ali, no meio de muitos torcedores, alguns pontos que ele tocou foi sobre os 4 reforços de peso que ele vai trazer nessa janela, sobre estar sendo ameaçado diariamente, ou melhor, com a faca no pescoço, como ele mesmo disse, por alguns sócios, por estar baixando a mensalidade, por estar baixando o valor dos ingressos nas partidas. Falou também da oposição, que não quer deixar ele governar, que fica publicando notícias falsas, que só joga contra o Corinthians. Repetiu diversas vezes que ele errou, colocando traíras em sua gestão e que a partir de agora a caneta é dele e se alguém errar, ele que assume a responsa. E para finalizar, falou que o relatório da Ernest Young, que ele prometeu já vai fazer aí mais de um mês, tá para sair e que também teriam fechado com o patrocinador Master um dia depois da rescisão com a VideBet, mas acabou sendo analisado pelo Compliance, teve uma ressalva lá e que agora estariam negociando com outras 2 empresas, tá? Enfim, esse é o resumo de tudo que ele falou, mas para quem quiser ver o discurso completo, e eu recomendo ver, eu vou deixar o link do vídeo que o Vessone postou no Twitter de mais ou menos 9 minutos, fechou? Mas é isso, palmas pro Augusto por ter colocado a cara a tapa no meio daquela multidão. Eu mesmo não teria aquela coragem em meio a tudo que tá acontecendo. E agora, cara, é só esperar para ver se tudo que ele falou vai se concretizar, né? Até agora, muitas promessas, mas poucas realizações. E só pra pontuar, tá? O Augusto também chegou a falar no final do discurso que o tal do CEO já teria sido contratado. Eu deixei pra falar só agora porque, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Corinthians teria mesmo fechado com o nome pro CEO, que no caso seria Fred Luz, o mesmo que, por sinal, estava na tão famosa e tão falada até hoje gestão Bandeira de Melo, que mudou o patamar do Flamengo, né? Entre 2014 e 2018, ele estava lá como CEO da diretoria e foi sim um dos grandes responsáveis pelo sucesso que os cariocas tem hoje em dia. Inclusive, também trabalhou lá como diretor de marketing em 2013. Ou seja, cara, é um nome capacitadíssimo pro cargo, tem gabarito, tem currículo, tem confiança de muita gente, incluindo o próprio Fabinho Soldado, que chegou a trabalhar com ele em 2017 e 2018. Fora que assim, né, fiel? Além dele ser gabaritado pro cargo, convenhamos que ninguém precisa de muita coisa para chegar como o salvador da pátria, né? Infelizmente, é uma gestão com muitos erros, alguns deles até amadores, então qualquer pessoa com um mínimo de experiência no futebol já agregaria bastante, já chegaria para evitar esse tipo de erro, né? Enfim, seja bem-vindo. Não peço nem para repetir o que fez no Flamengo, porque sei que foram outros tempos, com outros problemas, outras dívidas, mas que pelo menos possa fazer um trabalho decente a ponto de ser a virada de chave para uma nova era em solo corintiano, porque realmente é a nossa última esperança, né? Não tem muito mais para onde correr. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!